Paz. É um prazer conhecer um pouco da grande multidão que um dia vai estar diante do trono adorando aquele que foi morto e vive para sempre. Amém? É um prazer estar aqui com os irmãos. Gostaria de parabenizar o grupo, as músicas, né? Quem é a líder do grupo? A irmã Adria, né? Depois eu tenho uma surpresa para ela ali. Eu vou usar no meio da mensagem, ela recebe a surpresa. Vamos ficar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Esse texto aqui foi ótimo. Eu estava desde sexta-feira em Enseada dos Corais. Cheguei hoje de manhã e esqueci o meu óculos de grau lá. Mas é ótimo que o texto está aqui, dá para todo mundo ler, né? Minha irmã vai trazer depois. Coloca aqui, eu falei, tirou? Eu preciso aqui desse texto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro que nos foi dado como tema, Ezequiel 47, 12. É que alguém já disse que parece que minha Bíblia só tem Isaías e Jeremias. Mas Ezequiel é um livro muito bom e profundo. Ezequiel 47, 12. Dá para ler todo mundo junto pela leitura que está aqui na parede, porque não dá versão diferente. Assim os visitantes também podem participar. Amém? Vamos lá. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém. Vou orar por vocês agora. Pai, apresento diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. Aqui tem um povo que Te ama, que Te adora. Aqui tem gente que tem sede da Tua presença, porque poderiam estar em outro lugar, Senhor, mas decidiram vir a Teus átrios. Recebe a nossa adoração pelo milagre que o Senhor tem realizado neste grupo, 18 anos. Não é fácil, mas até aqui o Senhor tem ajudado. Ó Deus, abençoa aqueles que chegaram aqui quebrados, outros abatidos, outros se sentindo secos, mas vieram à Tua casa, Senhor. Que recebam de Ti o que Tu tens preparado para eles, Senhor. Usa a minha vida, eu quero ser Tua boca nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. O tema também da mensagem é esse, né? Mulheres rompendo em fé e superando os limites. Eu, pensando nesse tema, eu gosto muito eu sou professora de profissão, de vocação, de coração, de corpo e alma missionária, amo o ministério da palavra. E eu gosto sempre de contar histórias, porque eu acho que ela nos ajuda às vezes a entender. E eu fiquei pensando nesse tema tão desafiador, romper em fé e superar limites. E eu lembrei de uma ilustração que um filósofo, Soren Kierkegaard, contou certa vez. Ele contou que tinha uma certa época do ano que os gansos sobrevoavam o mar Ártico. E eles passavam ali e tinham os gansos que estavam no quintal e ficavam olhando, admirados, aqueles gansos voarem tão alto. E sempre tem um líder, né? Em todo canto tem um líder. E tinha um ganso que era o líder, subia ali num degrauzinho mais alto e ele dizia: queridos gansos, não fiquem admirados olhando esses gansos voando tão alto. Nós somos gansos como eles também. E um dia vamos voar tão alto. E ali os gansos aplaudiam, mas voltavam para o lugar e esqueciam de tentar voar. Quando os gansos voltavam, a história se repetia. E assim sempre ele falava que eles eram gansos, que eles poderiam voar, mas moral da história, aqueles gansos nunca voaram. Então nós temos que romper em fé, né? E depois superar os limites. Então aqueles gansos que ficavam ali olhando, eles nunca tiveram a coragem de romper e de tentar pelo menos voar. Ficavam só ali, embevecidos com o discurso, mas não tinha atitude. E romper se fala de ter uma atitude. O livro do profeta Ezequiel é um livro que foi escrito quando esse profeta estava no exílio. Israel tinha sido levado em cativeiro por conta dos seus pecados. Era Judá, o reino do sul, e estavam ali na Babilônia. E Deus usou o profeta Ezequiel da mesma forma que usou Daniel, com muitas visões, com muitas representações simbólicas, e como usou o apóstolo João.
E o livro de Ezequiel, no capítulo 3, já tem a vocação de Ezequiel. E Deus já começa dando uma visão a Ezequiel, que era para ele comer o rolo. E tinha que comer o rolo do livro completo. Então, muitas vezes, para nós rompermos em fé, nós precisamos comer este rolo completo, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Ezequiel estava ali no exílio, mas ele não estava com pena de si mesmo, de si próprio. Ezequiel tinha sido levado cativo juntamente com outras pessoas. Poderia ter se sentado ali e ficado lamentando. Mas ele não, ele foi usado por Deus. Ele se colocou nas mãos de Deus para ser um instrumento de Deus. E tem pelo menos 7 vezes a expressão no livro assim: veio a mim a palavra do Senhor. Ou então, a mão do Senhor estava sobre mim. E eu acho interessante que Ezequiel está no vale. E muitas vezes, quando falamos de vale, as pessoas só ligam vale a provações, a problemas, a dificuldade. Mas o profeta Ezequiel diz assim, que ele estava no vale, mas a mão do Senhor era forte sobre a vida dele. Então não importa se você está no vale, se você está num estreito, como muitas vezes alguém diz, o importante é que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Porque Ele nos faz levantar do vale. Ele nos dá pés como das corças e nos faz andar em lugares altos. O livro de Ezequiel fala sobre o caráter de Deus, quando ele tem aquela visão dos 4 animais, que ali está apontando para o Evangelho, e os Evangelhos que foram escritos pelos apóstolos posteriormente. Mas ele fala também sobre o caráter de Deus. Ezequiel apresenta em seu livro um Deus santo, e que requer também de nós santidade. Aquele que for santo, santifique-se mais. O livro também vai falar sobre a responsabilidade humana. Em Ezequiel 18 vai falar que a alma que pecar, essa morrerá. Que os pais não são responsáveis diante de Deus pelo pecado dos filhos e os filhos do pai. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sempre costumo dizer no meu testemunho, eu nasci e me criei no lar evangélico. Eu passei 18 anos dentro de uma igreja sem ter nascido de novo. Se eu tivesse morrido naquele tempo, eu não teria sido salvo. Meus pais eram crentes. Porque filho de gato é gatinho, mas filho de salvo não é salvinho. Cada um tem que ter sua experiência. Então vocês, juniores, crianças, adolescentes que vêm à casa de Deus, muitas vezes, por livre e espontânea pressão, porque os pais não deixam ir para outro lugar, você precisa ter sua experiência pessoal com Deus. E um dia, nos meus 18 anos, o Senhor veio ao meu encontro. Eu tinha marcado, nesse dia, para ir à igreja, me despedir de Deus. Fazia 3 anos que eu não ia à igreja, E no dia que eu disse à minha mãe que iria, ela se alegrou. Mas ela não sabia que aquele dia eu tinha marcado para me despedir de Deus. Porque eu ia para a igreja, eu não conseguia, ainda vou usar o termo, sentir a presença de Deus. E foi aquele desânimo dentro de mim. E no dia que eu marquei para me despedir de Deus, Deus marcou um encontro comigo. E ali na escola bíblica dominical, o pregador falou sobre Jacó, quando Jacó lutou com um anjo. E aquele dia foi a minha luta, foi o dia de eu travar a minha luta com Deus. E o Senhor naquele dia me abençoou com novo nascimento, com vocação missionária e tantas outras coisas. Deus não desiste de nós, amado. Deus não desiste de você. Deus não desiste do seu cônjuge, do seu filho, de neto, de sobrinho. Aqueles improváveis, Deus tem prazer em usar os improváveis. E o livro de Ezequiel vai mostrar isso também. Que Israel, ele tinha um compromisso de ser a nação santa, de manifestar a glória de Deus para outras nações. Mas Israel achou que Deus era só para ele. E não quis testemunhar de Deus para as outras nações. E Deus disse assim, que nós também agora, Ele nos chamou em 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo escolhido, para manifestar a glória de Deus, para contar a outros aquilo que Deus fez na nossa vida. E esse texto, amados, é muito lindo e muito desafiador. Ezequiel 47 começa com a visão do rio. O profeta vê o rio, e esse rio, ele saía do santuário.
Então, eu vou tirar o nome mulheres, vou só deixar rompendo em fé, porque tem homens e mulheres aqui, todos nós precisamos romper em fé. Então, para nós rompermos em fé, nós precisamos estar conectados à fonte. A água não surgiu do nada, ela tinha um lugar, ela saía dali do santuário. E esse rio, como foi cantado, esse rio é o próprio Deus. Se nós queremos romper em fé, nós precisamos estar ligados à fonte que é Jesus. Nós sabemos que água é vida. É tanto que no sertão nordestino, eu tive o mês passado em Exu, e a gente vê uma grande diferença nas matas, não é? Nas plantas. E assim, quando falta água, o que é que acontece normalmente no sertão? O gado morre, não é? As frutas não produzem, os legumes. E aí nós sofremos também. Pode dizer, o que é que eu tenho com isso? Porque aí os preços alteiam, né? Ficam mais escassos. Então precisa de água. Água é vida. Água é saúde. Precisamos beber pelo menos 8 copos de água por dia, não é isso? Então a água é saudável, a água é vida. E Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho de João que ele é a água da vida. Certa vez Jesus tem encontro com uma mulher samaritana. E ele vai e pede água àquela mulher. E ela pergunta para ele: como é que tu me pedes água, eu sendo uma samaritana, né? Que era inimigo. Para quem não sabe, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Era como o Brasil e a Argentina, mais ou menos, essa rixa assim antiga, né? Mas Jesus disse para ela: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água. E tu nunca mais precisaria beber dessa água. Jesus Cristo, ele é a água da vida. Jesus Cristo é a própria vida. No livro de Jó, no capítulo 12, se eu não estou equivocada, fala que há esperança para a planta, mesmo se ela morrer, mas se ela chegar perto ao cheiro das águas, ela voltará a viver e produzirá frutos. Então, amadas, às vezes nós estamos como uma planta seca, mas se você chegar perto das águas, se você chegar perto de Jesus, você vai tornar a viver. E é interessante porque esse texto nos fala de planta. E eu estava pesquisando o que é que a planta precisa para ser frutífera. Ela precisa de sol, levar pelo menos 6 horas diárias diretamente nela, no sol. Precisa de um lugar amplo. Precisa também ser adubada. E ela precisa de boas companhias, ou seja, ela precisa de outras plantas que tragam ali pólen para que os animais venham ali sugar o beija-flor e ali está contribuindo para o desenvolvimento daquela planta. Mas também a planta, ela precisa ser adubada, ela precisa ser poldada, porque quando ela é poldada, segundo os estudiosos, a polda pode ajudar ela no processo de dar frutos. E nós somos comparados com a árvore, né? E aqui diz que aqueles que rompem em fé produzirão frutos novos todos os meses, porque são regados pelas águas que saem do santuário. Para que nós possamos ser essa árvore regada, produtiva, que produza frutos, nós precisamos estar ligados à fonte. E essa fonte é Jesus. Eu assisti um filme, eu gosto de assistir filme, pegar frases assim, faz muito tempo, um romance bem bobinho, eu ainda era seminarista. E era a história de uma moça que ia visitar a família, que produzia vinho, tinha uma vinhacultura, e ela pedia para que ele fingisse ser o namorado, o marido dela, alguma coisa assim. E lá para as tantas do filme, a vinha pega fogo. E fica todo mundo triste e desanimado, porque aquela vinha era dali que vinha o sustento e a renda para a família. Mas aquele moço, ele tem um insight legal, e ele corre, e diz o que é que ele vai fazer. E ele sai correndo, e ele vai lá para a vinhacultura, onde tem só mais as cinzas, as plantas tudo seca. E ele pega e sai arrancando uma ou outra, e ele chega numa que ela tem raiz. Aí ele diz, então tem esperança, porque ela tem raiz. Então, amados, se a nossa raiz estiver em Deus, a esperança para a árvore, mesmo seca, mesmo queimada, poderá voltar a produzir frutos. Romper se fala de limites de uma ação.
Romper, né? Romper uma multidão. Você sai empurrando ali a multidão e passa. É uma ação. É romper. É abrir caminhos para passar algo. E hoje o Senhor está aqui te convidando para romper as suas limitações, as suas dificuldades. Dificuldade de crer. Dificuldade de largar um vício. Dificuldade de perdoar. Mas Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá capacidade para perdoar. Eu acho que do cristianismo, é um dos pontos mais difíceis, é o perdão. Mas Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoar nossas ofensas, né? Há quem diga que uma ofensa é mais difícil de perdoar do que uma dívida. Mas o Espírito do Senhor está aqui para nos capacitar, para liberar perdão para aqueles que estão precisando. Não perdoar. Tem um escritor que disse que é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. Às vezes as pessoas não perdoam achando que está punindo o ofensor. Mas não está, você está apenas ficando numa prisão. E hoje é noite de romper em fé. Hoje é noite de romper com essas cadeias que nos prendem. Porque, amado, o que nos impede de romper a fé? Eu creio que vocês foram abençoados, né? Eu estou talvez até correndo o risco de chover no molhado. Trazer algo que alguns pregadores já trouxeram durante esses dias. Mas o que nos impede de romper em fé? O pecado, a incredulidade. Porque se eu vou romper em fé, não tem lugar para ter incredulidade no meu coração, concordam? Então só se rompe em fé quando você deixa a incredulidade para trás. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E ali Hebreus 11, Hebreus capítulo 11 traz uma galeria de homens e mulheres que romperam em fé. Fala de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. A Bíblia vai dizer em Romanos 4 que Abraão creu contra a esperança. Ele creu no Deus que podia trazer à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus, perito em trazer à existência as coisas que não existem. O ano passado eu fui num projeto missionário para Portugal e Guiné-Bissau. E chegou o dia de comprar a passagem, ainda faltava R$1.000. Eu tinha dito para Deus, eu estava sem cartão. Eu estava com uma causa na justiça. E eu disse, Senhor, eu não vou pedir cartão emprestado a ninguém. Se o Senhor quer que eu chegue a essa nação, o Senhor vai prover. E no dia de comprar a passagem, eu olhei, eu disse, eu não tenho dinheiro ainda. Mas eu disse para o líder, né? Mas eu creio que Deus vai prover, eu creio que eu irei. Ele disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos crer juntos, vamos orar juntos. Até segunda-feira Deus vai prover. Isso era na sexta. Chegou a segunda, no final de semana entrou alguma coisa, mas na segunda ainda faltava R$1.000. Eu sempre gosto de descansar um pouquinho à tarde. À tarde eu olhei, o Pix e nada dos R$1.000 chegar, né? E eu disse, Senhor, essa passagem vai ser comprada à vista. Eu não tenho condições de deixar débito, não. Eu sou divorciada, tenho um filho com 22 anos. Eu digo, Senhor, eu sou dona de casa, eu não posso contrair dívida. Se o Senhor quiser, o Senhor vai prover. E fui descansar um pouquinho. Quando eu acordei, umas 4 horas da tarde, que eu abri o zap e tinha uma mensagem de uma irmã, Elilde, mande seu Pix que eu vou mandar uma oferta para você. E eu mandei e nem me preocupei. Eu digo, deve ser R$100, R$200, é bem-vindo. Eu digo, daqui para meia-noite, Senhor, eu creio que tu vai mandar esse dinheiro. E quando eu abri, estava lá exatamente os R$1.000 que eu precisava, amados. Então, o nosso Deus não tem limites. Quem tem limites somos nós. Então, nós precisamos vencer a incredulidade e romper em fé. Aqui a irmã foi falado que quem tem a última palavra é Deus. Não é um laudo. Eu tive câncer de mama aos 26 anos de idade. E ali o médico disse que eu não poderia ter filho, porque por conta dos hormônios. E eu perguntei para ele, eu era solteira na época, disse, doutor, por que eu não posso ter filho? Não, porque não pode, porque tem risco de vida.
Um dia eu disse: é risco de vida para quem? Para a mãe ou para a criança? Aí ele disse: tem 99% de chance de você ir a óbito. Mas eu tinha uma promessa. Deus tinha me dito que eu teria um filho. E crendo contra a esperança, 6 meses de casada, eu engravidei. E graças a Deus, o meu filho, que o médico disse que poderia correr risco também de nascer com alguma imperfeição, nasceu saudável, perfeito, para a glória de Deus. Então, amados, nós temos que romper em fé. Mas saiba que para você romper em fé, se você vai romper, tem alguma dificuldade. Não pense que é fácil romper em fé. O salmista Davi disse no Salmo 18: com o meu Deus eu salto muralhas. Você vai romper, porque vai ter obstáculos no caminho, mas você vai romper. Não vai olhar para o obstáculo, vai olhar para o tamanho do seu Deus. O Deus que chama as estrelas pelo nome, que mede os céus a palmo. Já pensou? Não consegui medir nem daqui para ali. Deus mede os céus a palmos. É esse Deus que você deve olhar. Não olhe para a sua dificuldade. Não olhe para o obstáculo. Olhe para Deus. Você vai romper em fé se o seu olhar estiver, como diz Hebreu, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, para romper em fé, nós precisamos estar conectados à fonte que é Deus. E hoje todo mundo vive conectado, né? As crianças de 8 meses já estão ali jogando no celular. Então, se conecta com Deus. Precisamos estar firmemente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque fiel é o que nos prometeu. Nós precisamos romper em fé, amados, saltando muralhas com o nosso Deus, olhando para Jesus. E o apóstolo Paulo também vai dizer, em Filipenses 4, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deixe o passado no passado. Amado, não tem contradição maior do que essa. Pense, uma coisa que nos prende é o passado. Muitas vezes é uma palavra que alguém lhe disse. Quando eu era adolescente também, meu pai tem 12 filhos, de 2 casamentos. Minha mãe já faleceu, eu sou da 2ª geração, né? E somos 8. E quando criança eu era bem comportada, minha mãe tinha esperança, eu ia para culto de oração e tal. Chegou a adolescência, o tempo difícil, né? Me tornei rebelde, às vezes respondia mal, brigava com um colega em sala. E um dia meu pai, decepcionado comigo, chegou assim e disse para mim: Elilde, você que eu pensei que fosse dar para alguma coisa, hoje eu sei que você não vai dar para nada. Mas glória a Deus que Deus não desistiu de mim. E nem me deixou ficar presa nessa palavra. Eu pensei assim, eu digo, ele um dia vai ver que eu vou ser alguma coisa. Augusto Cury diz que você tem 30 segundos para rejeitar uma palavra negativa. Mas hoje eu quero te dizer, não importa que palavras negativas de maldição disseram sobre a sua vida. Deixe isso no passado. Escute hoje a voz do seu amado, dizendo que você é amado por ele. Tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Eu te amo, eu te gerei. Então escute essa voz hoje. Esqueça vozes do passado. Deixe o passado no passado, para que você possa romper em fé e caminhar e receber o novo de Deus para a sua vida. Rompendo em fé e superando os limites. Limites, né? O livro de Jó, Deus pergunta a Jó: quem pôs limites no mar? Quem foi que disse ao mar: vem só até aqui e não passe as tuas ondas? Foi o próprio Deus. Quem foi que diz às cabras dos montes que ao tempo dela dá cria e elas dão cria? É o nosso Deus, é o Criador. Então Deus pôs certos limites e esses devemos respeitar. Mas não fique presa aos limites que outros colocarem em você. Limite não é só o que te impede de você ultrapassar algo, mas limite muitas vezes é a linha que te impede de avançar mais adiante. E a gente fica presa ali naquele limite. Muitas vezes só um limite imaginário. Uma falsa culpa, uma lembrança marca do passado. E hoje foi falado muito de cura nos louvores.
E hoje esse rio quer passar por aqui para trazer cura. Curar suas emoções, curar sua alma, restabelecer conexão que foi quebrada, reconectar com Deus. Hoje é tempo de restauração, hoje é tempo de renovo, hoje é tempo de cura, porque a Bíblia diz que por onde o rio passava, ele trazia cura. Por onde o rio passava, trazia vida. Até o Mar Morto. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Já, né? Sabe que ele está 400 metros abaixo do nível do mar. E é a terra mais seca que tem. O Rio Mar tem esse nome. Na verdade, ele é um lago salgado. Porque ele recebe a água de 3 rios, mas não tem para onde escoar. Então, ali fica preso os sais. E o sal mata toda a vida. Segundo um pesquisador, até os pássaros que passam por ali por cima, se eles exalarem, eles morrem. O Mar Morto não tem vida. Não produz nada, ali nada tem vida. E a Bíblia diz que nós éramos como o Mar Morto. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Jesus veio e nos deu vida. E o Ezequiel 47 vai dizer que por onde esse rio passava, os irmãos quiserem podem conferir, Ezequiel nos primeiros capítulos, diz que por onde esse rio passava, trazia cura. Até o Mar Morto, as suas águas se transformaram doce. Isso fala sobre o poder de Deus, que é ilimitado. O mesmo Deus, amados, que permitiu o Mar Morto existir, ele cura o Mar Morto. E ali ao redor daquele mar, daquele lago que não produz nada, quando a água passa, vai ter plantas e vão ser frutíferas, vão produzir frutos. Em Gênesis 1:11, Deus diz que é para surgir a relva e as árvores e elas sejam frutíferas. Lá em Apocalipse, a Bíblia começa com a árvore da vida e termina em Apocalipse também com a árvore. Que no meio da praça da cidade vai ter uma árvore que as suas folhas são a saúde para as nações. Então Jesus está aqui neste dia e quer nos fazer árvores frutíferas, quer nos dar vida e vida em abundância, como disse Jesus. E nós podemos ver, meus amados, em Hebreus 11, a galeria de homens e mulheres que romperam em fé. Abraão, como eu falei, tem Jéfter, tem Sara, né, que rompeu em fé, não podia dar luz a um filho, a idade avançada, tudo era contrário. Mas Sara creu, rompeu em fé e segurou o filho da promessa, Isaque, em seus braços. Então, creia contra as circunstâncias. Creia contra as esperanças. Abacuque 3:17 diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na árvore, ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quer saber o que é romper em fé? É isso. É quando todas as circunstâncias dizem o contrário, tudo aponta para o não. Mas se Deus falou, você diz: eu creio, Senhor. E assim será. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É interessante os ainda que de Deus na Bíblia. O salmista Davi vai dizer: ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temeria. Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Senhor dos Exércitos está conosco. Então, ainda que as portas se fechem, ainda que falte mantimento, ainda assim, Deus é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera. Ele quer que nós rompemos em fé e possamos superar os nossos limites. Amados, falar de limites, não é? Então, assim, limites fala muitas vezes de um obstáculo que você tem a superar, e é muito difícil. Os adolescentes têm o Enem, vai chegando no tempo do Enem, vai ficando aquela tensão: será que eu vou conseguir ou não superar, fazer essa prova? Uns têm dificuldade em matemática, outro português. Não é? Isso é uma dificuldade, é um limite para você. E nós precisamos superar os limites. Mas se você
tiver os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, se você está na fonte, conectado à fonte que é Jesus, com certeza você vai conseguir superar os seus limites. E nós vemos na Bíblia Raabe, uma prostituta, uma mulher que não conhecia Deus, mas que soube fazer uma escolha sábia. Os espias chegaram ali, aqueles homens iam ser mortos. E ela também poderia ser morta se descoberto que ela tinha dado asilo àqueles homens, tinham escolhido. Mas ela lembrou-se do que as pessoas falavam que Deus tinha feito. Isso me lembra Lamentações de Jeremias. Para nós superarmos os nossos limites, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E foi o que Raabe fez. Ela lembrou das vitórias, das histórias que ela já ouviu que Deus fez com o povo de Israel, o mar que eles passaram a pés enxutos, as pragas do Egito, como Deus tinha dado tanta vitória àquele povo. Então hoje Deus te chama para que você traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: quantas bênçãos, quantas são, e hás de ver surpreso o que Deus já fez, ou o quanto Deus já fez. Então, superando os limites, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória os feitos do Senhor na sua vida. E muitas vezes, amado, os limites, como eu digo, são postos por nós mesmos. A Bíblia conta a história de 12 homens que foram espiar a terra. Vocês lembram disso? Moisés mandou. E eles vão para uma terra e chega lá. Eu gosto muito de uva, viu? Mas eu nunca vi nenhum cacho de uva que precise de 2 pessoas para carregar. E o fruto da uva era tão grande, tão boa, que precisava de mais de uma pessoa para carregar. O fruto da terra era muito bom. E os homens voltaram para Israel e levaram alguns frutos para demonstrar que a terra era boa. Só que também na terra que produzia frutos muito bons, não há nada grátis, né? Não há almoço grátis. Tinha o que na terra? Gigantes. E quando chega diante de Moisés, aqueles 12 homens, 10 diz: é verdade, o fruto é bom, mas tem gigantes. E aqueles homens, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante dele. Então, muitas vezes, o que nos impede de superar os limites é a visão que nós temos de nós mesmos. Como é que você se vê? Aquele homem se via como um gafanhoto. Tem um texto em Provérbios que diz assim: assim como o homem se imagina, assim ele é. Se você se vê como um coitadinho, como um pobrezinho, é assim que você vai ser tratado pelas pessoas. Mas se você se olhar, se você se ver pelo prisma do Criador, Efésios 2:10 diz que nós somos poemas da mão de Deus. Ou seja, quando a gente vai fazer um poema, procura as palavras mais bonitas, uma que rime, ou mesmo que não rime, procuramos o melhor para fazer um poema. Então Deus pensou em cada detalhe quando Ele te fez. E quando Ele fez o homem, diz que Ele disse assim, viu que tudo era bom, colocou o ISO da aprovação dele lá. Então você é um projeto de Deus, e Deus não projeta fracasso. Então diga: eu sou um projeto de Deus, e Deus não projeta fracasso. Então você não vai fracassar, você não é um fracassado nem uma fracassada. Você é um projeto de Deus, você é um poema de Deus. Deus pensou em cada detalhe quando Ele te fez. Tu és amado por Ele. Tem mais, a Bíblia ainda vai dizer que Ele escreveu o nosso nome na sua mão. A gente às vezes, quando quer escrever um número de telefone, alguma coisa importante, né? Toma nota na mão para não esquecer. Então assim, tu estás gravado nas mãos de Deus. Este é o grau de valor que você tem. Porque você não foi comprado com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. E eu lembro, amados, que quando eu estava doente, pensando, né? A cirurgia na época ia ser... Era 20 mil, acho que foi 20 mil reais. Deus levantou um casal que me conhecia há menos de 6 meses e pagou a cirurgia para mim. Quando o Senhor me chamou para um ministério, eu estava inscrita para fazer vestibular, e eu deixei tudo para trás. E Deus não deve nada a ninguém. E a Bíblia diz: aquele que deixa pai e mãe receberá 100 vezes mais. E com 6 meses de formada eu descobri o câncer. Deus levantou um casal que pagou desde os exames
a cirurgia, medicamento. Era motorista para me levar e me buscar. Fiquei chique. Esse é o nosso Deus, amado. Seu poder é ilimitado. Ele cuida de nós. Mas o que era que eu estava falando? Sobre o nosso valor. E eu pensei assim, eu disse, meu Deus, 10 mil. Era 10 mil a cirurgia. E eu morava na Ilha do Leite, e lá perto tinha um lava-jato. E tinha um carro para vender usado, que era 4 mil. Aí eu ficava, meu Deus, essa cirurgia dava dinheiro de comprar 2 carros desse e ainda 1 ano de combustível. E um dia o Espírito de Deus me disse assim, por que é que você está se comparando com coisas corruptíveis? Você vale muito mais do que isso. Você foi comprada com o sangue precioso de meu filho na cruz do Calvário. Então eu estou aqui, eu disse, olha Deus, eu tirei a mama, a esquerda, fiz reconstituição, tomei quimioterapia, caiu o cabelo. Tudo aqui é novo, né? Está assim desarrumado porque eu estava na praia. Cheguei hoje de manhã, não teve tempo de arrumar cabelo, mas Deus me deu cabelo novo. E eu disse, Senhor, se tu não me curares de forma sobrenatural, tu és responsável para que eu não perca nem a fé e nem a alegria de viver. E eu digo para vocês, não perdi nem a fé nem a alegria de viver. Estar aqui pregando, ensinando a palavra, isso me dá vida, isso para mim é vida, é prazeroso. Então, meus amados, para nós superarmos os nossos limites, você tem que saber o que limita a tua visão. Abraão é o pai da fé, mas um dia Deus o chamou, o levou ali para fora e disse, Abraão, olha as estrelas do céu, tu pode contá-las? Alguém pode contar as estrelas? A gente aprende na infância que é um conjunto infinito, não é? Não se pode contar as estrelas. E a areia do mar, será que a gente pode contar? Nenhuma mão eu não consigo contar, imagina toda a areia do mar. E Deus disse assim para Abraão, que ele o abençoaria de uma forma tão grande, como ele não pode contar as estrelas do céu, ele não poderia haver a bênção de Deus. Esse é o nosso Deus, amado. Deus que nos ama, que cuida de nós e que tem prazer em nos abençoar. Então, o que é que limita a tua visão? É a incredulidade? Falta de fé? O que é que está limitando você de olhar para o céu? Olhe as estrelas e conte por numerosas que são. E escute Deus dizendo, é assim que eu vou te abençoar. E não procure saber o caminho que a bênção vem. Saiba só que ela vem. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias diz isso. Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então, para superar os limites, conheça o que limita a sua visão, ou seja, conhecer a você mesmo. E quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a Deus, você se conhece também. Então, conheça a Deus. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos Deus, de ouvir falar. Eu sempre gosto de andar com os Uber e vir pregando o Evangelho, perguntando como que é. Se eles têm alguma fé e tal. E esse de hoje disse, não, eu fui católico um tempo, fui na igreja, mas hoje não pratico, né? Eu não falo com Deus. Então, assim, o conhecer tem várias etapas. Eu conheci a irmã Adria hoje. Irmã, tu pega uma coisa que tem aí na minha bolsa, que eu não antes de esquecer. Eu conheci a irmã Adria hoje. Eu não conhecia a Adria, nem de ouvir falar, eu não conhecia. Mas tem pessoas que nós conhecemos de ouvir falar, né? Por exemplo, tem um senador, tem um jornalista, tem um cantor, tem um ídolo, alguma coisa, um ator, um escritor que você conhece de ouvir falar. Mas tem algumas pessoas que você diz assim, quem aqui tem um melhor amigo ou melhor amiga? Pouca gente tem, mas que bom que você tem. Então esse melhor amigo, melhor amiga, você conta tudo sobre você. E para contar segredo, você não chega aqui no microfone, mas fala no ouvido, né, da pessoa. Então, Deus, Ele é o teu melhor amigo. E Ele tem segredos para você. Isaías diz que o Senhor tem riquezas escondidas para nos dar. Então, conheça a Deus não só de ouvir falar, mas conheça a Deus de se relacionar, de andar, de caminhar com Ele. Quem anda com Deus supera os seus limites. A Bíblia nos fala também a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. E Davi tinha uma aliança com Jonatas. Eu creio que aqui todo mundo conhece a história. E Mefibosete era aleijado dos pés. Ele tinha uma limitação.
E Davi, certa vez, pergunta se não tinha ninguém da casa de Jonatas para que ele pudesse abençoar. E logo alguém diz: sim, Mefibosete, um que é doente dos pés. Não precisava dizer que ele era aleijado dos pés, já é só para dizer o nome. Mas o mundo, as pessoas normalmente são assim: é aquela que fez isso. Mas aí o rei mandou chamar, assentou à mesa do rei, deu veste real para ele. E ali mudou o status e a posição dele. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Não importa o seu passado, o que você fez, se era aquele que fazia isso, aquela que fazia, e acontecia. Hoje o Senhor te chama, Ele tem uma nova história, Ele tem um novo tempo para você. E assim como Davi chamou Mefibosete, Ele te chama também para sentar-se à mesa do rei. Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele prepara uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Então, superar limites fala de você conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. E quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se conhecendo, vai vendo suas misérias, os seus pecados. E chegue diante dele. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não queira conhecer Deus só de ouvir falar, de ver por um canal, por ouvir um testemunho de alguém ou por uma rádio. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Queira conhecer Deus de andar com Ele, de ser amigo de Deus, para que você possa superar os limites. Então, supere os limites conhecendo a Deus, conhecendo a você mesmo, crendo nas promessas de Deus. Superar limites me lembrou a raiz da árvore. A raiz, além de fixar a planta, ela também é responsável por levar nutrientes para toda a área aérea da planta, né? Nas folhas, nas flores. Então a raiz leva esses nutrientes até ali. E essas raízes precisam ser sãs. Se a árvore, eu achei interessante isso, a árvore mesmo doente, ela pode dar fruto. Deus pode nos usar mesmo doente. Mas Ele nos quer limpo para louvor da glória do seu nome. E a árvore precisa ser sã para que os seus frutos também sejam saudáveis. Tem uma música, no tempo que eu era adolescente, que cantava o que dizia assim, era contando a história de tio Sam, era uma alegoria, e ele dizia que o tio Sam tinha dito para ele que cuidasse bem das suas raízes. Como estão as suas raízes? Está doente? Está boa? Está levando nutriente? Chegue perto das águas que é Jesus, que ela vai ser curada e vai brotar e dará frutos, e frutos bons para a glória de Deus Pai. Em João 15 diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outro, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. A árvore, para dar fruto, ela só tem que estar ligada na videira. Então, quando você rompe em fé, quando você supera os limites, você vai produzir frutos. Os cristãos foram chamados de cristãos no primeiro século, porque eles se pareciam com Jesus. A forma dele falar, a forma deles andar era muito parecida com Cristo. Então, que você conheça Jesus de andar com Ele. Que você hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, Deus tem algo novo para você. Supere os limites. Receba o novo de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 6 que o Senhor quer que nós andemos em novidade de vida. A cada dia Deus tem uma surpresa para você. E eu quero passar para a irmã Adria. Isso aqui, eu sou pecadora, miserável, não conhecia a Adria, mas se você essa lembrancinha para ela. Imagina Deus que é teu pai, o que é que Ele não tem reservado para você? Coisas grandes e maiores Ele terá. Eu desejo, amados, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor tenha falado ao seu coração, e hoje você possa, se você quebrou a aliança, que você possa renovar hoje sua aliança com Deus. Se precisa de perdão e não tem forças para perdoar, eu não digo que é fácil, mas eu digo que tem o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza. E diga: Espírito de Deus, me ajuda a perdoar. Jesus, tu és a água da vida, passa essa água dentro do meu coração, me limpa de toda maldade, de toda malícia, de todo vício, Senhor. O Espírito de Deus estará aqui. Curva a sua cabeça e eu vou encerrar orando. Tenha 1 minuto, eu vou dar 1 minuto
para você ter o seu momento de falar com Deus. E depois eu vou orar pela igreja. Senhor, nós te louvamos, porque o Espírito de Deus está aqui. Esse Espírito ministra aos nossos corações. Esse Espírito Santo é que nos convence e nos converte do juízo, da justiça e da verdade. Venha, Espírito de Deus, passar como um rio aqui no nosso interior. Lava a impureza. Traga mente nova, Senhor. Toca o coração novo, quebrantado, Senhor. Cura feridas da alma, ferida de rejeição, complexo de inferioridade, culpa, lembranças amargas do passado. Senhor, exprime essas feridas hoje e passa o bálsamo de Gileade, o bálsamo do Teu Espírito nesses corações. Senhor, se tem alguém preso, quebra cadeias, quebra grilhões esta noite, Senhor. Oh Deus, que pessoas que estavam paralisadas ande hoje para a glória do Teu nome, Senhor. Oh Deus, dá forças para perdoar aqueles que não têm. Oh Deus, que eles sejam libertos, porque quando nós perdoamos, a primeira libertação que acontece é a nós, Senhor. E a Tua palavra diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como vamos amar a Deus que não vemos, se não amamos a nosso irmão? Oh Senhor, quebra cadeias, correntes. Em nome de Jesus, vê os corações afadigados, vê os corações quebrados. A Tua palavra diz que o Senhor não quebrará a cana ruída, Senhor, nem apagará o pavio que fumega, mas que Tu possa, Deus, sopra Espírito de Deus, sopra vida, sopra vigor, Senhor, sopra cura, sopra restauração nesta noite, Espírito de Deus. Gera vida, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas hoje nasçam de novo. Que vidas hoje firmem aliança com Jesus. Que matrimônios venham ser restaurados. Que amor conjugal venha ser renovado. Que pais venham perdoar filhos. Filhos perdoar pais. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Espírito Santo, essa obra é Tua, não é de homens. O vento sopra onde quer, Senhor. Sopra neste lugar. Sopra a vida, Senhor. Do mais tenro, da criança ao mais idoso. Vem, Espírito de Deus, gerando vida, consolo, abraçando a alma dos que estão tristes, Senhor, e fazendo andar em novidade de vida o Teu povo, ó Deus. Senhor, os soldados do passado voltavam feridos, muitas vezes perdiam membros amputados, mas a Bíblia diz em Coríntios que eles, graças a Deus, que o Senhor nos conduz em triunfo. Então eu te agradeço, Deus, por aqueles soldados que mesmo feridos estão caminhando, Senhor. Mesmo feridos estão Te adorando, Senhor, porque eles estão vivos, porque o Seu Redentor vive e porque o Senhor defende a nossa causa está diante de Ti, Senhor, ainda que não vejamos. Pai, nos ajuda a crermos contra a esperança, crermos contra as limitações, crermos contra a dificuldade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a crermos, nos ajuda a rompermos em fé, a rompermos o nosso limite e no Teu nome fazer proeza, manifestar a Tua glória por onde passarmos, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.